Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o título do São Paulo pela Copa do Brasil. Então, aproveite e deixe seu like, tá bom? Deixe seu like aqui para me apoiar e caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para poder não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Muito bem, pessoal, então é o seguinte. Nesse domingo, a gente teve a segunda partida da grande final da Copa do Brasil e terminou empatado, né, em 1-1. Mas, como o São Paulo tinha vencido o primeiro jogo lá no Maracanã por 1-0, o São Paulo se consagrou campeão da Copa do Brasil, de forma inédita, né? Foi o título do São Paulo na Copa do Brasil. E é o seguinte, vamos primeiro analisar um pouco a partida, porque é o seguinte, o jogo em si foi um primeiro tempo a qual o Flamengo foi superior ao São Paulo, deu mais chances, teve mais oportunidades de vencer a partida, né? Até fez o primeiro gol, fez o gol com o Bruno Henrique, depois de um chute do Ayrton Lucas em que o Rafael defendeu, a bola foi na trave e no rebote o Bruno Henrique foi lá e empurrou por fundo das redes, assim abrindo para cá para a equipe rubro-negra. E aí, né? Tudo parecia que o Flamengo iria fazer mais um gol, para dominar a partida, porque a equipe rubro-negra já estava desde o início, né? Do jogo pressionando o São Paulo. Assim, não foi uma grande pressão, todo o tempo ali amassando o São Paulo, não. O primeiro tempo foi um clima, foi com, sabe? O começo, né, foi bem assim morno, até por conta do calor, né? Tava fazendo 37 graus lá em São Paulo, realmente um calor escaldante. Então, eu já tinha até previsto que o primeiro tempo seria fraco. Mas até que deu uma certa emoção, né? O Flamengo logo no começo do jogo realmente pressionou o São Paulo. Teve boas chances de fazer o gol, teve duas oportunidades cara a cara com o Rafael, mas a equipe rubro-negra não soube aproveitar. E, como falei, né? Conseguiu abrir para cá. E parecia que o Flamengo ia pegar, ia em busca do segundo gol. Quase que faz o segundo gol logo em seguida. Mas aí, né? Num lance de bobeada, principalmente do seu Ayrton Lucas, que cometeu uma falta ali pela ponta do campo. Pelo cruzamento, o Rossi fez de maneira certa, deu um soco na bola, tirando a bola ali da grande área. Só que no rebote, a bola ficou com o Nestor, que teve toda a liberdade de pegar e chutar um chute de rara felicidade, que acabou entrando no cantinho do Rossi. Realmente foi um chutaço, um golaço. E assim o São Paulo empatava a partida. Isso daí no finalzinho do primeiro tempo, né? No segundo tempo, o São Paulo praticamente abdicou de jogar, né? Entregou a bola para o Flamengo, né? Jogar. O Flamengo tentou, né? Ali, até de uma forma meio desorganizada, buscar o seu gol, no que forçaria a disputa de pênalti. O São Paulo atrás, em busca realmente de um contra-ataque, a qual poderia aproveitar e assim sacramentar o seu título. Teve duas oportunidades, né, com o Luciano, a qual o Luciano não soube aproveitar. Mas o São Paulo no segundo tempo não jogou bola, né? Assim como no primeiro tempo. No primeiro tempo o São Paulo também foi mais, né, assim, bem mais ou menos assim. Teve alguns lances de perigo ali na primeira etapa, mas no segundo também não foi lá essas coisas do São Paulo, né? Como vai ter essas duas chances do Luciano, a qual não soube aproveitar. E o Flamengo, né? O Flamengo teve boas oportunidades também de fazer o seu gol que poderia ir para pênalti, mas também não soube aproveitar, né? Teve um lance ali perto do final do jogo, em que, se não me engano, acho que foi o Pulgar, né? Pegou ali perto da pequena área, né? Ali dentro da grande área do São Paulo. Ele pegou até com uma certa liberdade e acabou isolando a bola. E assim, né? O Flamengo não soube aproveitar sua chance. Mas assim, o que pesou muito para essa final justamente foi o primeiro jogo. Porque se o Flamengo tivesse jogado, pelo menos esse futebol que jogou contra o São Paulo nesse segundo jogo, eu apostaria que o Flamengo poderia ter saído campeão do Morumbi ontem. Porque o primeiro jogo do Flamengo foi nulo, né? Foi inexistente. O Flamengo não jogou bola no primeiro jogo. No segundo, quando viu que a vaca já tinha ido pro prédio, aí tentaram jogar bola, né? Tentaram, se esforçaram. Como falei, não faltou raça para essa equipe, não faltou dedicação do Flamengo para buscar o resultado, mas faltou um pouco de qualidade técnica, faltou um pouco mais de precisão na finalização. Qualidade técnica, que eu falo, né? Da qualidade dos jogadores, né? Porque a gente sabe muito bem do que esses jogadores do Flamengo são capazes. Mas o problema é que eles não estavam demonstrando toda a sua qualidade dentro de campo, né? E isso é um bom tempo, né? Praticamente toda a temporada do Flamengo, esses jogadores não mostraram o que eles poderiam fazer, né? O potencial realmente verdadeiro deles.
o que é lamentável, né? Então, assim, o São Paulo segurou o Flamengo, segurou o ataque do Flamengo e foi lá e comemorou o título. Teve uma polêmicazinha ali no final. Eu, sinceramente, não gosto de falar de arbitragem, né? Mas, assim, o Braulio, que foi o árbitro que apitou a partida, ele tinha dado inicialmente 8 minutos de acréscimo, e a gente ia até os 53, e depois ele deu mais 2 minutos de acréscimo, então a gente ia até os 55. E ele encerrou faltando 1 minuto e 30 segundos, mais ou menos, precisamente assim, a partida. O que gerou realmente uma revolta por parte dos torcedores do Flamengo, que reclama bastante, porque ele não deixou a partida transcorrer até o final do tempo extra que ele prometeu acrescer. E isso daí, um torcedor até ficou falando, poxa, ele terminou cedo, prejudicou o Flamengo poderia até alçar uma bola na área, o Rossi fazer um gol de cabeça, enfim, né? Um rebote, acertar um chute milagroso, o Flamengo conseguiu fazer o seu gol que levaria a partida para pênalti. Mas assim, né? Sinceramente falando, acho que no contexto geral, se a gente pegar de forma geral a Copa do Brasil, o São Paulo foi merecedor desse título. O São Paulo fez uma grande campanha, derrotou grandes adversários, derrotou o Palmeiras, e isso daí não é fácil, né? Derrotar o Palmeiras não é uma missão fácil, e não só venceu o Palmeiras, como também amassou o Palmeiras, né? Os 2 jogos do São Paulo foram muito bons. Realmente, foram muito bons os jogos do São Paulo contra o Palmeiras. Como eu falei, enfrentou um grande adversário. O time do Abel realmente é uma equipe forte, que não é fácil de ser batida. E conseguiu o São Paulo vencer o Palmeiras com maestria. Depois veio o jogo do Corinthians, que foi um jogo um pouco mais equilibrado. Mas também o São Paulo conseguiu se superar e conseguiu eliminar o Corinthians. E aí chegou o jogo do Flamengo, né? Conseguiu superar o Flamengo lá no Maracanã. O Flamengo que, apesar de toda a crise, toda a situação que vem envolvendo nessa temporada, mas é uma equipe difícil de ser batida dentro do Maracanã, né, diante da sua torcida. Mas, como eu falei, né, a situação está bem complicada. Mas assim, o São Paulo realmente foi um merecedor. Bom trabalho da diretoria, que soube muito bem contratar nessa temporada. Eu digo assim, contratar não só a questão de jogadores, mas também pela questão do Dorival Júnior. Porque assim, o São Paulo também estava igual no Flamengo. Estava numa crise bem realmente complicada. O Rogério Ceni, que comandou boa parte da temporada, não vinha bem. A torcida do São Paulo estava reclamando muito do Rogério Ceni, apesar de ser um ídolo. E aí veio o Dorival Júnior, que conseguiu ajeitar toda essa bagunça que é o São Paulo e conseguiu fazer um gerenciamento aí, da equipe e aos poucos foi trazendo uma evolução para o São Paulo. A gente viu o São Paulo do Rogério Ceni de uma forma e quando a gente viu o São Paulo do Dorival Júnior de outra forma, né? A gente viu que realmente teve uma evolução gigantesca, né? No São Paulo. O São Paulo teve alguns momentos de futebol muito bom na temporada. Obviamente que ainda não terminou, mas teve muito bom. Eu simplesmente citei um desses momentos contra o Palmeiras. E assim, né? Também foi a principal contratação da diretoria do São Paulo, foi justamente a vinda do Dorival Júnior. Também teve alguns jogadores que foi contratado, e aí também veio uma crítica para a diretoria do Flamengo, que não soube contratar, né? Mas o Flamengo já cansei de falar dos erros do Flamengo. Vamos se focar aqui no São Paulo. Então assim, por exemplo, olha só um exemplo disso. O São Paulo estava com um grande problema no gol. Porque há muito tempo, desde que o Rogério Ceni se aposentou, o São Paulo não tinha achado um goleiro que pudesse suprir essa ausência do Rogério Ceni. E aí veio vários goleiros, né? Vários goleiros passaram pela equipe do São Paulo. Inclusive essa temporada teve o Jandrei, teve um outro goleiro que eu esqueci o nome agora, do São Paulo também, que ficou titular por um bom tempo, né? Aí no São Paulo. Eu esqueci o nome do goleiro. Vocês deixem aí no comentário o outro goleiro do São Paulo que jogou nessa temporada, tá bom? Eu sei que teve o Jandrei e teve um outro, eu esqueci o nome. E assim, né? Aí veio o Rafael, né? Contratou o Rafael. O Rafael não é um goleiro supra-sumo dos goleiros, não é um goleiro extraordinário. Nossa, o Rafael é o melhor goleiro do Brasil, mas conseguiu fazer com que a torcida tenha um pouco de segurança com ele debaixo das traves do São Paulo. Ele trouxe um pouco mais de segurança, um pouco mais de, sabe, conforto. Como falei, não é um goleiro extraordinário, mas conseguiu suprir de uma forma, assim, temporária, essa ausência de um grande goleiro debaixo das traves do São Paulo. Obviamente que ele também tem os momentos de falha, mas, assim, de modo geral, foi um goleiro que
veio para somar ao São Paulo. E também teve outras contratações, né? A principal delas, justamente, tirando o Dorival Júnior, que eu já tinha comentado, né? Mas também foi a contratação do Lucas Moura, que foi um jogador muito importante para o São Paulo nessa conquista desse título. Ele jogou muita bola na Copa do Brasil e foi dele, né, o gol da classificação do São Paulo para a final, né? Ele fez um gol ali até meio polêmico, né, contra o Corinthians. Mas a verdade é que o Lucas Moura jogou muito bem essa Copa do Brasil, somou bastante, apesar da sua idade, né, ter mais de 30 anos. É um jogador realmente que mostrou realmente uma qualidade técnica incrível, né? Incrível, e mostrou ser um grande jogador. Obviamente que ele tem pouco tempo, né, que vai ficar com a camisa do São Paulo, mas esse tempo que ele já ficou aqui com a camisa do tricolor paulista, realmente já valeu por muito, né? Acho que a torcida do São Paulo já está agradecida demais pelo que o Lucas Moura contribuiu para esse título, né, da Copa do Brasil que o São Paulo conquistou. Então, o São Paulo, ele soube muito bem pegar e se reforçar para a temporada. E esses reforços trouxeram qualidade para a equipe. Como foi? A principal foi justamente o Dorival Júnior, que pegou e ajeitou a bagunça que estava o São Paulo. O São Paulo realmente evoluiu tecnicamente, porque realmente o Rogério Ceni realmente foi uma negação, apesar de ter sido um grande goleiro, um grande ídolo na torcida do São Paulo, mas como técnico, sinceramente, não rendeu. O Rogério Ceni só deu certo lá no Fortaleza. São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, não deu, né? Apesar do Rogério Ceni ter conquistado um título, né? Título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, mas em si não foi tão mérito dele, né? Foi mais mérito dos jogadores. Mas enfim. Então, o São Paulo realmente, diante de tudo isso, realmente soube muito bem ir projetando bons frutos para poder conquistar essa Copa do Brasil, né? Como eu falei, a torcida não tinha, assim, um vislumbre de título nessa temporada, até porque, como eu falei, a equipe estava uma bagunça, mas aí quando veio o Dorival Júnior, a torcida começou a ter mais confiança no trabalho do Dorival, foi indo, e até que chegou a esse momento de poder comemorar um título inédito, um título histórico para o São Paulo. Como eu falei, o São Paulo não tinha a Copa do Brasil, e até acabou aquela piada, né? Já se foi uma piada no futebol, né? Mais uma. Anteriormente tinha aquela piada, né, do Corinthians, que o Corinthians não tinha conquistado uma Libertadores, foi lá e conquistou, né? E agora, né, o São Paulo foi lá e conquistou também a sua Copa do Brasil, que tanto sonhava, né? E o São Paulo praticamente agora ganhou tudo. Praticamente tudo, né? Todos os títulos que o São Paulo disputou, o São Paulo tem taça. Então, realmente é um feito muito grande para essa equipe, né? Esse time gigantesco que é o São Paulo. O São Paulo que é o único time brasileiro que tem 3 títulos mundiais. Algo que dificilmente acho que um time brasileiro vai conquistar, até por conta desse modelo agora da FIFA, né? Os mundiais. Então, eu acho muito difícil um título assim, um time brasileiro, né, conquistar 3 títulos assim como o São Paulo tem. E assim, né, o São Paulo é uma equipe realmente gigantesca, historicamente. Tem uma torcida realmente que apoia demais essa equipe, acreditou até o final nesse título e nunca abandonou, né? Eu vejo canais dos torcedores são paulinos, né? A gente vê realmente que, apesar de todo o sofrimento desses últimos anos, né? O perca de títulos, o time sendo virando chacota, né? Chacota dos times adversários aí, dos seus rivais ali paulistas, mas mesmo assim os torcedores sempre tinham aquela fé que em algum momento o São Paulo iria se reerguer e novamente buscar um título nacional. E acho que o último título de expressão, né, do São Paulo foi a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, se não me engano, foi o último grande título do São Paulo. Teve o Campeonato Paulista, mas sinceramente falando, o Campeonato Paulista, Campeonato Regional, para time grande assim, não vale tanto assim, né? Vale para questão de zoar o seu adversário, zoar um rival, mas assim, em termos de título, de peso mesmo assim, não é tão assim, né? Eu sei da importância dos campeonatos regionais, até porque aqui pra gente também, o pessoal do norte aqui, vale muita coisa, mas pro pessoal ali, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não são títulos assim, são títulos praticamente obrigatórios, né? Dos ditos grandes dos estados. Então, realmente, não é um título de grande expressão assim. Agora, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, até uma Sul-Americana, são títulos de bastante expressão. Então, o São Paulo realmente
conquista um título expressivo nacionalmente, que faz com que eles volte a ter um destaque nacional, né? Que há muito tempo não tinha. E assim, né? O São Paulo é uma grande equipe. Eu tô falando de São Paulo agora, né? Não falando da instituição São Paulo, mas assim, do time. São Paulo é uma grande equipe, assim, nossa, dá medo em qualquer adversário. Não é. A gente sabe muito bem que o São Paulo tem muitas deficiências, né? Falta muita coisa pro São Paulo melhorar, né? Falta muita coisa pro São Paulo até se reforçar, né? Como eu falei, o São Paulo teve um bom momento na temporada, jogou muito bem, mas também teve as suas quedas, né? Teve esses altos e baixos. Teve um momento na temporada em que a equipe jogou muito bem e teve jogos em que o São Paulo acabou decepcionando a sua torcida, né? Então, o São Paulo, para a próxima temporada, precisa se reforçar, precisa ter um planejamento, porque vai vir a Copa Libertadores da América, em que o São Paulo novamente vai disputar, e o São Paulo precisa se reforçar para poder tentar buscar o seu campeonato da Copa da Libertadores. Então, realmente, o São Paulo precisa se planejar já para a próxima temporada. Obviamente que ainda tem o Campeonato Brasileiro, né? Falta 14 rodadas, e o São Paulo também tem que jogar seriamente, hein? Porque o São Paulo está numa posição ali perto da zona do rebaixamento. Então, não vão achando que já fomos campeões da Copa do Brasil, pronto, já acabou o ano. Não, ainda preciso jogar o Campeonato Brasileiro de forma séria para poder, assim, se garantir na Série A, né? Porque se bobear, depois, se pensar que não, no final do ano, a equipe ali está beirando da zona do rebaixamento. Até porque as equipes ali que estão ali embaixo estão começando a ganhar pontos, então o São Paulo também tem que ficar de olho. Então, eu sei que praticamente os objetivos do São Paulo essa temporada já foram alcançados, né? Conseguiu um título inédito da Copa do Brasil e já está classificado para a Libertadores. Então, a equipe pode ficar ali no meio de tabela, oitava posição, que tá tudo ótimo, né? Tá tudo ótimo pro torcedor do time paulista, né? Então, o São Paulo precisa realmente jogar para poder ali, né? Jogar para se permanecer na Série B. Não, Série B. Desculpa, o São Paulo permanecer na Série A, tá bom? Então, é preciso ter seriedade nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E assim, né? Rapidamente falando do Flamengo, porque, sinceramente, já tô cansado de falar do Flamengo. Já tem vídeos aí falando sobre o momento atual do Flamengo. E, sinceramente, são coisas que se repetem, né? Se a gente pegar e fazer um checklist de todos os erros da diretoria, a gente pode ver que dá para fazer um livro de coisas erradas que essa diretoria fez esse ano e que são todos erros repetidos, né? Eles continuam repetindo os mesmos erros lá do começo da temporada. E esse 2023 é para esquecer, né? É um ano vergonhoso do Flamengo, um ano que, sinceramente, é para se apagar, mas não apagar no quesito de pronto, vamos esquecer 2023, vamos pensar em 2024. Não. Esse 2023 tem que ser um ano de reflexão. Tem que olhar tudo o que aconteceu nessa temporada e refletir. Tem que haver uma mudança radical no Flamengo, mudança na diretoria, mudança também no elenco, porque esse elenco, a gente sabe o potencial deles, a gente sabe que eles podem render mais, mas, sinceramente, nessa temporada não renderam nada. Então, é preciso avaliar esses jogadores para poder ver quem fica. Porque tem muito jogador aí que já encerrou o ciclo com o Flamengo, né? Que não rende mais nada. Tem o seu Gabigol, que sinceramente é um caso sério, porque o Gabigol tá querendo renovar, mas tá pedindo uma bolada bem mesmo, grande mesmo, para poder renovar com o Flamengo. E sinceramente falando, eu não renovaria com o Gabigol. Eu sei muito bem que você é torcedor do Flamengo. Mas o Gabigol é ídolo. Eu sei que ele é ídolo do Flamengo. Ele deu os principais títulos do Flamengo recentemente foi pelos pés do Gabigol. Mas, sinceramente falando, o Gabigol acho que já encerrou o ciclo dele no Flamengo. Por quê? Porque ele, antigamente, era um jogador debochado por os times adversários, né? Ele debochava ali da equipe adversária. Ele é um cara debochado. Agora, recentemente, ele está sendo debochado com a equipe do Flamengo. Algumas atitudes dele realmente é errada. Por exemplo, teve aquele lance lá da festa de aniversário dele, né? Que ele fez, que eu sei que é o momento dele de festejar aniversário, ok, legal. Só que a pessoa tem que ver o momento. Porque o Flamengo não tá passando por um bom momento para poder fazer festa do jeito que ele fez, sabe? Festejar, sair ostentando. Não é o momento. Faz ali uma festinha mais caseira, então faz depois, não sei. Mas o cara também tem que saber respeitar também o momento
do clube dele. Até porque é aonde ele ganha o din-din dele, né? O ganha-pão dele. Outra coisa, cara, ele vai com uma coletiva de imprensa da equipe adversária. Eu sei que ele gosta do Dorival Júnior, que ele tem o maior respeito pelo Dorival, mas, cara, chega lá e jogar beijinho pro Dorival, sendo que o Flamengo foi derrotado naquele jogo. E essa derrota do Flamengo foi primordial, foi realmente fundamental o Flamengo perder esse título, né? Porque foi esse 1-0 do São Paulo lá no Maracanã que deu o título pro São Paulo, né? Porque o jogo de volta foi 1-1. Então, foi uma derrota importante pro título do São Paulo. Ele foi lá, deu beijinho. Eu sei que a intenção dele é justamente dar uma afinetada na diretoria, mas ele fazendo isso, ele acaba também debochando da cara do torcedor rubro-negro, que tava pé da vida por conta da derrota, e ele chega lá e fica fazendo essas coisas, sabe? Fora também as outras falas dele também, em coletiva, sabe? O Gabigol já foi muito bom, assim, como jogador, já foi um cara realmente ídolo, mas sinceramente eu acho que já deu, né, pra ele ir no Flamengo. Se ele quiser sair, sai. E é preciso também fazer essa reformulação, porque o torcedor rubro-negro tem que perceber que tem alguns jogadores que já encerraram o ciclo, né? Então, se vir uma proposta, por exemplo, como o Everton Ribeiro ou um Gabigol, deixa os caras sair, deixa os caras procurar o rumo deles, até para poder fazer uma reformulação, porque esses jogadores já ganharam tudo que eles podiam ganhar com a camisa do Flamengo. Então, é preciso ter uma limpa, é preciso ter uma renovação, para poder o Flamengo novamente buscar disputar novamente os títulos que ele disputa. Porque dessa forma aí que tá, realmente fica complicado. Mas como eu falei, é preciso ter uma renovação da diretoria, é preciso ter uma renovação no time e é preciso ter uma renovação na comissão técnica, né? Até porque, sinceramente falando, eu não sei, até esse presente momento a qual eu tô fazendo esse vídeo, o porquê que o São Paulo ainda não caiu, ainda não foi demitido. Porque, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, e diante de todas as atitudes do São Paulo, de tudo que, sabe, aconteceu nesses últimos tempos, já era para o São Paulo ter sido demitido, né? Mas a gente sabe muito bem como é que é a arrogância e a prepotência dessa diretoria do Flamengo, que é a principal culpada desses fracassos da equipe rubro-negra nessa temporada. Então, sinceramente falando, acho que o seu Landim deve ser visto como um fracassado por conta dessa situação que aconteceu no Flamengo nessa temporada. Então, é preciso ter mudanças radicais para poder o Flamengo novamente voltar a ganhar grandes títulos. E, como falei, né? Reformular tudo e vamos ver como vai ser os próximos capítulos. Eu sei que muita coisa vai acontecer no Flamengo. Ainda tem 14 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda pode até ficar fora da Libertadores da próxima temporada, o que seria desastroso para o Flamengo. E praticamente encerraria com chave de esterco a temporada. É o que falta, né? Para terminar o ano de vergonha do Flamengo. Já não basta perder todos os títulos que perdeu, ainda ficar fora da Libertadores seria algo vergonhoso, né? Então, realmente seria para piorar a situação da equipe rubro-negra. Então, pessoal, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Parabéns, torcedor do São Paulo. Comemore muito esse título histórico do São Paulo, o primeiro título do São Paulo na Copa do Brasil. Então é um feito histórico que deve ser comemorado bastante. E parabéns, né, Dorival Júnior. Você é um cara que realmente merece muito, é um cara que leva a sério o seu trabalho, é um profissional incrível, é um cara que não sabe, não debocha, não esfrega as coisas, né, sabe? Por exemplo, vou citar um exemplo. Ele deu uma entrevista, porque o pessoal também da imprensa gosta também de tentar tirar, sabe, algum pronunciamento, alguma fala polêmica, né? E com certeza eles ficaram querendo que o Dorival esfregasse o título na cara da diretoria, né? Coisa que ele não fez. Ele foi bem respeitoso, ele agradeceu até a oportunidade de ter treinado o Flamengo. Então, ele não foi aquele cara que buscou vingança, fosse vingativo, para poder mostrar para a diretoria que ele estava errado. Não. Ele fez tudo isso, obviamente não é a intenção dele, mas ele fez tudo isso trabalhando, mostrando trabalho. E tá aí, né? Ele conseguiu ganhar o título da Copa do Brasil diante do ex-clube a qual ele foi praticamente chutado, né? Não teve a renovação do contrato
E tá aí, né, o resultado. Então, ele esfregou o título na cola do Landim e também do Marcos Braz, mas ao mesmo tempo não querendo, né? Porque o Dorival realmente foi um cara muito, mas muito correto em tudo que ele fez, né? Mas infelizmente quem acabou sacaneando com ele foi justamente a diretoria do Flamengo. Então o Dorival tá de parabéns, realmente é um cara merecedor. É um técnico realmente que se consolida como um grande técnico brasileiro. Talvez ele e o Diniz ali estão sendo os maiores técnicos do Brasil da atualidade. Eu sei que muita gente até pode dizer, mas o Diniz não conquistou grandes coisas, mas o Diniz até que faz uns bons trabalhos, né? Apesar de ainda não conquistar grandes coisas ainda no futebol. Mas é um cara que até que faz alguns trabalhos até que interessantes. Tá à frente da seleção brasileira, eu sinceramente não estou gostando das convocações dele. Eu acho que ele deveria ter arriscado um pouco mais e ter convocado alguns jogadores para poder fazer testes, mas vamos ver como que vai ser o Diniz à frente da seleção brasileira, né? Inclusive o Dorival Júnior era um dos cotados a assumir a seleção brasileira, né? Quando ele conquistou o título da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, ele foi cogitado a assumir a seleção brasileira. E não assumiu, né? Acabou assumindo o São Paulo. Mas tá aí, né? Foi campeão da Copa do Brasil, então tá de parabéns o Dorival. Então, Dorival Júnior realmente tá de parabéns. É um grande técnico, é um grande profissional e merece realmente e muito esse título. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça, pessoal. Deixe o seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo e até uma próxima!